Meu nome é Solange e acho que vocês já me viram nos comentários. De qualquer forma, hoje quero contar a vocês a experiência da minha avó. Vou narrá-la em primeira pessoa para que a história seja mais fácil de acompanhar. Meu nome é Alicia. Quero contar algo que jamais consegui esquecer. Já se passaram vários anos, mas, ainda assim, toda vez que chega a época das chuvas, volto a me lembrar daquela tarde. Vivi grande parte da minha vida ao lado do meu marido. Ele se chamava Jonas e era um homem muito trabalhador. Tudo o que tínhamos foi graças ao esforço dele. Nosso sítio nunca foi grande. Era uma casinha simples que, com o passar do tempo, fomos arrumando pouco a pouco. Foi ali que formamos nossa família. Tivemos 2 filhos. Infelizmente, o mais novo perdeu a vida quando tinha por volta de 30 anos. Foi um golpe muito duro para nós. Eu sempre gostei de ter toda a família reunida, embora também gostasse muito dos momentos em que meu marido e eu ficávamos sozinhos. Havia uma tranquilidade muito bonita naqueles dias. Jonas era um homem de costumes. Ele adorava pão feitos à mão e sempre os acompanhava com queijo fresco, que comprávamos de um compadre que morava mais acima. A verdade é que levávamos uma vida muito tranquila. Tínhamos 2 cachorros e também algumas galinhas. Meu marido se levantava muito cedo e saía para trabalhar assim que começava a clarear. Eu ficava limpando a casa, depois alimentava as galinhas e também preparava a comida. Vivemos assim durante muitos anos, até que um dia tudo mudou. Meu marido perdeu a vida. É por isso que quero contar esta experiência, porque ainda a carrego muito viva na memória. Tudo aconteceu durante a temporada de chuvas. Quem conhece a serra sabe o quanto ela pode ficar perigosa nessa época. Às vezes acontecem deslizamentos de terra e, em outras ocasiões, os rios sobem de uma hora para outra. Também caem raios muito perto das casas. Nós já estávamos acostumados, pois vivíamos ali havia muitos anos e sabíamos quando era melhor permanecer em casa. Naquela manhã, Jonas saiu cedo procurando uma vaca que havia se separado do restante do gado. Ele voltou perto do meio-dia e comemos juntos. Depois disso, quis sair novamente. Lembro-me perfeitamente de que tentei impedi-lo e disse que seria melhor procurar a vaca no dia seguinte. O céu ainda estava claro, porém, bem ao longe, era possível enxergar uma nuvem completamente preta. Eu não gostei de vê-la e sentia que aquela chuva chegaria rapidamente. Também me preocupavam os raios, porque a mata fica muito escorregadia quando começa a chover. Nós já não tínhamos a mesma força de antes, mas ainda assim meu marido era muito teimoso. Ele sorriu como sempre, disse que eu não precisava me preocupar e prometeu que voltaria logo. Eu o vi se afastar com sua bolsa atravessada sobre o corpo. Ele caminhava devagar e já era possível perceber o peso dos anos em seus passos. Havia um costume dele do qual sempre me lembro. Jonas nunca foi um homem muito carinhoso, mas com o passar do tempo, começou a se despedir de uma maneira diferente. Antes de desaparecer entre as árvores, ele sempre se virava, levantava a mão e a balançava algumas vezes. Era a maneira dele de me dizer que voltaria. Um dos nossos cachorros saiu com ele, enquanto o outro decidiu ficar comigo. As horas foram passando e eu continuava cuidando dos meus afazeres. Mesmo assim, sentia algo muito estranho. Havia um peso no meu peito, uma angústia que subia até a garganta. Pouco depois, a tempestade começou. Tudo aconteceu muito rápido. As primeiras gotas caíram com muita força sobre o telhado, e em questão de minutos já não se ouvia mais nada além da chuva. O vento também começou a soprar com muita força, e as portas batiam repetidamente. Fui fechando todas elas e deixei aberta apenas a porta de metal que dava para a cozinha. Dali eu conseguia olhar para o caminho. A cada poucos minutos eu me aproximava para ver se meu marido aparecia. A chuva era tão intensa que mal conseguia distinguir alguns metros à minha frente. Todo o restante desaparecia atrás da cortina de água. As horas continuaram passando e a tempestade não diminuía. Comecei a chorar, porque alguma coisa dentro de mim dizia que Jonas não estava bem. Eu caminhava de um lado para o outro, sem conseguir ficar parada. Em alguns momentos pensava em sair para procurá-lo, mas então olhava para a chuva e sabia que aquilo era impossível. Eu não conseguiria nem encontrar o caminho naquelas condições.
Sentei-me na cozinha com um nó muito forte no peito. De repente ouvi passos entrando rapidamente pela porta. Levantei a cabeça e vi Jonas. Ele estava completamente encharcado e suas botas estavam cobertas de lama. Corri até ele e o abracei com todas as minhas forças. As lágrimas simplesmente escorriam pelo meu rosto porque eu realmente acreditava que ele não voltaria mais. Juro a vocês que havia algum tempo que meu coração dizia que alguma coisa muito ruim tinha acontecido com ele. No entanto, Jonas estava tranquilo demais. Foi a primeira coisa que chamou minha atenção. Perguntei onde ele tinha estado e ele respondeu que havia se abrigado enquanto esperava a chuva passar. Também comentou que o rio havia subido demais. Então perguntei pelo cachorro. Com muita calma, ele respondeu que o animal ainda estava lá fora. Aquela resposta me causou uma sensação estranha. O outro cachorro permanecia embaixo da mesa e não saiu para recebê-lo. Aquilo nunca acontecia. Sempre que Jonas voltava, os dois corriam para encontrá-lo. Eles eram inseparáveis. Naquela tarde, porém, foi diferente. O cachorro que havia ficado comigo começou a choramingar e não parava. Continuava escondido debaixo da mesa e nem sequer queria se aproximar. Eu continuava abraçando meu marido e podia sentir seu corpo. Ele parecia completamente real. Lá fora, a tempestade continuava castigando o telhado. Disse a ele que iria esquentar sua comida. Jonas apenas sorriu e depois me olhou fixamente. Jamais vou esquecer aquela expressão. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Foi então que senti que alguma coisa não estava certa. Por um instante pensei que talvez o cachorro que havia saído com ele tivesse se afogado. A pergunta quase saiu da minha boca, mas alguma coisa dentro de mim fez com que eu permanecesse em silêncio. Aproximei-me do fogão a lenha para ajeitar a madeira. O fogão ficava separado da sala de jantar, com uma parede dividindo os dois ambientes. Dali, eu só conseguia ouvir a chuva batendo contra o telhado. Meu marido permaneceu ao meu lado, observando enquanto eu colocava mais lenha no fogo. Depois esquentei o feijão e também coloquei para aquecer um bife que havia preparado naquela mesma manhã. O fogo iluminava muito pouco os nossos rostos. Foi então que Jonas rompeu o silêncio. Ele me disse que me amava muito e confessou que havia vivido anos muito felizes ao meu lado. Depois falou sobre nossos filhos e os chamou de suas duas maiores bênçãos. Em seguida, agradeceu por eu ter sido uma boa mulher para ele. Logo depois, pediu meu perdão. Disse que sabia que nosso casamento nem sempre havia sido fácil e reconheceu que muitas vezes tinha errado comigo. Enquanto ele falava, eu continuava olhando para seu rosto e pensando. Alguma coisa dentro de mim insistia que aquilo não estava certo. Mesmo assim, sorri para ele, enquanto as lágrimas continuavam escorrendo pelo meu rosto. Respondi que ele também havia sido um bom homem e disse que o amava muito. Também agradeci por todos os anos que havíamos vivido juntos e contei que me fazia feliz ter compartilhado minha vida com ele. Continuávamos naquela mesma casinha, naquele mesmo sítio, exatamente como sempre havíamos sonhado. Meu marido não respondeu na mesma hora, só ficou me olhando. Foi então que percebi o cansaço em seu rosto e me lembrei do rapaz por quem eu havia me apaixonado tantos anos antes. Aquele jovem que fazia serenatas para mim e que me fazia rir quando ainda estávamos começando a nos conhecer. Ele se aproximou devagar, segurou minhas mãos entre as suas e começou a beijá-las. Lembrou-se dos pães feitos à mão e também do queijo fresco de que tanto gostava. Agradeceu por cada momento bonito que havíamos vivido juntos e depois sorriu. Com uma voz muito tranquila, disse que estava partindo feliz. Naquele instante senti alguma coisa se quebrar dentro de mim. Foi uma dor muito difícil de explicar. Eu o abracei com todas as minhas forças e não queria soltá-lo. Seu corpo parecia completamente real. Meus braços reconheciam perfeitamente a forma de abraçá-lo. Era exatamente igual a todas as outras vezes, mas meu coração tentava me dizer alguma coisa que minha cabeça ainda não queria aceitar. No fundo, eu já sabia a verdade. Meu marido havia perdido a vida. Comecei a acariciar suas bochechas e já não consegui dizer mais nada. Em silêncio,
Eu agradecia por tudo o que havíamos vivido juntos. Jonas sorriu para mim mais uma vez e disse que iria me esperar na cozinha. Falou que se sentaria enquanto eu terminava de esquentar a comida. Fiquei olhando para ele durante alguns segundos e, por fim, respondi que sim. Aproximei-me e dei um beijo nele. Então ele entrou na casa. Eu permaneci junto ao fogão e me apoiei na parede tentando respirar, porque sentia que o ar me faltava. Não tinha coragem de entrar na cozinha. Alguns momentos se passaram até que finalmente reuni forças e olhei discretamente pela porta. Não havia ninguém. A cadeira estava vazia. Meu marido nunca havia entrado ali. O cachorro que tinha saído com ele também não voltou. 3 dias depois, encontraram o animal no rio, junto com meu marido. Jonas realmente havia perdido a vida. Nunca soubemos exatamente como tudo aconteceu. Imagino que ele tenha escorregado. Talvez a correnteza o tenha levado. Só Deus sabe. A única coisa que tenho certeza é que ele permitiu que eu visse meu marido mais uma vez. Pude olhar para seu rosto, abraçá-lo e sentir o calor de suas mãos. Também pude ouvir suas últimas palavras. Nunca entendi como ele conseguiu se despedir de mim, mas agradeço a Deus por ter me dado aquele momento. Com o passar do tempo, deixei aquele sítio. Já não conseguia continuar vivendo ali, porque cada canto me fazia lembrar do meu marido. Por isso, fui morar no povoado com minha filha. A dor era forte demais. Mesmo assim, jamais esqueci aquela tarde e ainda me lembro dele esperando pela comida, com o mesmo sorriso que me deu naquela última vez. Não nos deram aquele presente por serem boas pessoas. Ninguém em sã consciência dá de graça 13 porcos de raça, bem engordados e com mais de 100 quilos cada um. Naquela noite, o vizinho desceu a ladeira para bater na porta dos fundos e procurar meu pai. "Estou vendo que o senhor tem um chiqueiro que não usa", disse ele sem nem cumprimentar. Em vez de deixá-lo abandonado, poderia ganhar algum dinheiro com ele. Durante todos aqueles anos, nunca tivemos coragem de nos aproximar do terreno daquele homem. A casa do vizinho ficava no meio da descida da ladeira, uma construção grande feita de blocos de cimento. À noite, a única coisa que conseguíamos distinguir lá de baixo eram alguns pontinhos vermelhos acesos no meio da plantação de milho. O homem disse que ele e a família estavam indo embora, mas ainda tinham uma pendência para resolver antes de pegar a estrada. "Não estou vendendo para vocês, estou dando", insistiu. "São 13 animais. Não podemos levá-los conosco e a outra opção seria sacrificá-los ainda hoje." A ladeira já havia praticamente desaparecido na escuridão quando começaram a trazer os porcos para baixo. O vizinho vinha conduzindo os animais pela trilha de pedras e os porcos avançavam em fila, grudados uns nos outros. Mandaram que abríssemos o portão de ferro que ficava nos fundos do terreno e dava acesso direto ao chiqueiro de chapas metálicas. Antes de ir embora, o homem veio se despedir. Estava acompanhado de um rapaz jovem, o dono da loja de rações que ficava na entrada do povoado, e ele carregava uma caixa de papelão nas mãos. "Com a comida vocês nem precisam se preocupar", disse o vizinho, acomodando a caixa nos braços do meu pai. "Já deixei pago 6 meses de ração. Entreguei um trator para esse rapaz alguns meses atrás. Fizemos as contas e o valor cobre o sorgo, o farelo e a farinha de soja. Ele vai vir alimentar os porcos todos os dias." Meu pai abriu a caixa. Dentro havia 6 lâmpadas de vidro grosso pintadas de um vermelho muito forte, parecidas com as usadas em criadouros profissionais. "Coloquem essas lâmpadas no chiqueiro", disse o vizinho sem olhar meu pai nos olhos. "Essa luz incomoda menos os animais. Eles precisam que ela fique acesa durante toda a noite. Não apaguem." Naquela mesma noite, instalamos 2 das lâmpadas nas vigas do telhado de metal. O quintal inteiro ficou tingido por um vermelho espesso que entrava pelas frestas das janelas da casa. Até o cheiro do ar pareceu mudar imediatamente.
Os pontinhos vermelhos que durante anos tínhamos visto ao longe, na descida da ladeira, nunca mais se acenderam lá em cima. Era como se tivessem acabado de ser transplantados para os fundos da nossa casa. Meu pai já havia feito as contas em uma folha de caderno. Vendendo todos aqueles porcos, conseguiria ganhar um bom dinheiro. Ele passava o tempo fazendo cálculos na mesa e imaginando com o que gastaria aquela quantia antes mesmo de os animais terminarem de engordar. Na terceira visita do rapaz da loja de rações, combinaram de simplificar as coisas. Disseram que ele não precisava mais avisar nem bater na porta da casa. O portão dos fundos ficaria sem cadeado para que ele pudesse entrar diretamente, despejar a comida dos porcos nos coxos e ir embora. Às 10 horas da noite em ponto, ouvíamos o estalo do trinco e o rangido do ferro velho quando o portão se abria. Depois surgia uma silhueta banhada pela luz vermelha, empurrando a carretilha sobre a terra seca. Ele sempre entrava olhando na direção da nossa casa. Ficávamos a uns 100 metros do chiqueiro porque o terreno era grande, mas se algum de nós saísse para o quintal, o rapaz interrompia o passo e permanecia completamente imóvel. Sabíamos que ele estava nos observando, embora fosse impossível distinguir seus traços. Aquela luz vermelha instalada nas vigas do telhado deformava tudo. Ela dissolvia as sombras, apagava os contornos e deixava tudo achatado, como se em vez de um corpo, houvesse apenas uma mancha preta parada no meio do quintal. Minha mãe discutiu com meu pai algumas vezes por causa disso. Ela não queria que o portão permanecesse aberto durante a noite e insistia para que ele saísse às 10 horas, recebesse o rapaz e trancasse a entrada assim que ele fosse embora. Tudo começou porque minha mãe sonhou que o rapaz da ração saía do chiqueiro durante a madrugada, caminhava pelo quintal e entrava devagar dentro da nossa casa. E não era uma ideia tão absurda assim. Certa noite acordei porque ouvi murmúrios do lado de fora, na direção dos chiqueiros. Um homem falava em voz baixa e uma mulher ria bem baixinho. Depois ouvi o leve barulho do portão, como se alguém tivesse tentado empurrá-lo com cuidado para não fazer nenhum ruído. Não contei nada aos meus pais. Pensei que talvez eles mesmos tivessem deixado aquelas pessoas entrarem ou que fossem apenas visitas. Dias depois, vi minha irmã sentada na cama, encarando fixamente um anel. Ela colocava o anel em um dedo, tirava, levantava a mão em direção à luz e ficava se observando no espelho do guarda-roupa. Aproximei-me, pedi o anel para olhar melhor e perguntei de onde ela o havia tirado. Ela também tinha uma pulseira e alguns brincos de prata guardados dentro de um pano. Do chiqueiro dos porcos, respondeu com a maior naturalidade do mundo. Fui verificar naquela mesma tarde. Os 13 porcos estavam amontoados em um único canto do cercado, uns por cima dos outros, farejando a terra com uma pressa nervosa. Enfiados no meio da lama seca, encontrei uma carteira de couro, um cinto com a fivela quebrada e pedaços de roupas rasgadas, manchadas por alguma coisa escura e fedorenta. Joguei o cinto para o outro lado da cerca para não precisar mais tocar nele, mas dentro da carteira havia cerca de R$ 600 em notas amassadas. Era muito, mas muito dinheiro naquela época. Minha mãe viu o dinheiro e as joias conosco e nos pressionou até confessarmos que tudo tinha vindo do chiqueiro. Ela já vinha desconfiando de alguma coisa havia vários dias, embora meu pai tivesse tentado acalmá-la dizendo que aquilo era bobagem. Mas minha mãe não pretendia ficar com aquela dúvida. Com que tipo de comida estavam alimentando aqueles porcos? Naquela mesma noite, às 10 horas, quando ouvimos o rangido do portão se abrindo, minha mãe não esperou. Saiu para o quintal e caminhou diretamente em direção ao chiqueiro para confrontar o rapaz da loja de rações. Minha mãe conseguiu chegar até a metade do quintal e viu o rapaz dar meia volta com a carretilha e sair apressado pelo portão, desaparecendo na escuridão sem sequer desejar boa noite. Ela ficou ali sozinha, sob o brilho espesso das lâmpadas vermelhas, perguntando-se que diabos havia naquela carretilha e por que ele tinha fugido sem alimentar os animais. Às 2 da madrugada acordei com o barulho do trinco. No quarto dos meus pais, ouvi passos curtos. Minha mãe também estava acordada, provavelmente olhando pela janela. O rapaz da ração entrou no quintal como se nada tivesse acontecido, apesar de minha mãe ter colocado um cadeado no portão naquela tarde. Ele tinha sua própria cópia da chave.
Meu pai havia entregado a ele alguns dias antes, justamente para não precisar se levantar e abrir o portão. No dia seguinte, o rapaz veio bater à porta da cozinha. Pediu desculpas à minha mãe e disse que na noite anterior tinha se esquecido de colocar as vitaminas na ração e, por isso, preferiu voltar mais tarde. Minha mãe disse que não havia problema, mas já não acreditava em uma palavra do que ele dizia. A dúvida estava profundamente enraizada em sua cabeça e ela não ficaria tranquila até descobrir a verdade. Pouco antes das 10 da noite, minha mãe saiu para o quintal sem fazer barulho. Caminhou até o fundo e se escondeu atrás de alguns tambores de metal que estavam largados junto à cerca de tela. Dali, o chiqueiro e os terrenos ao redor pareciam tingidos por uma luz vermelha intensa que mal permitia distinguir os vultos. No horário de sempre, ouviu-se o portão. O rapaz entrou empurrando o carrinho de mão e ficou parado durante alguns segundos, olhando fixamente para a casa para se certificar de que as luzes estavam apagadas e que poderia agir com total liberdade. O carrinho vinha coberto por uma lona plástica amarrada com corda. O tratador se aproximou do cocho, soltou as amarras e despejou o conteúdo de uma só vez. O impacto produziu um som pesado, como carne crua e ossos grandes caindo no chão, completamente diferente do barulho dos grãos que ele costumava jogar para os animais. O rapaz permaneceu em silêncio por alguns instantes, contemplando os animais sob a luz vermelha e depois se retirou devagar. Assim que o portão se fechou, minha mãe saiu do esconderijo e pulou a cerca de madeira para entrar no chiqueiro. Ao perceberem sua presença, os porcos vieram para cima dela, grunhindo, farejando e se espremendo contra suas pernas. Minha mãe tentou abrir espaço para enxergar o que havia no chão. Ela ignorava o perigo de se aproximar de um animal daquele tamanho enquanto ele se alimentava. Minha mãe acreditou ter visto um dos porcos mastigando uma mão humana, mas a luz vermelha que banhava o chiqueiro deformava tanto as sombras que era impossível ter certeza do que aqueles focinhos estavam triturando. Durante toda a manhã seguinte, ela ficou andando ao redor do chiqueiro. A angústia fazia seu corpo inteiro tremer. Arrastou uma escada, subiu até a cerca e passou horas examinando o chão, procurando algum vestígio entre a palha pisoteada. Naquela noite, minha mãe apagou as lâmpadas vermelhas antes das 10. O chiqueiro ficou completamente escuro. No horário de sempre, ouviu-se o rangido do portão. O rapaz entrou no escuro, acendeu uma lanterna que trazia presa à testa por uma tira elástica e, sem se incomodar com a falta de iluminação, descarregou o carrinho de mão e alimentou os porcos. Assim que o tratador foi embora e fechou o portão de ferro, minha mãe acionou o interruptor na parede do quintal. A luz branca que ela havia instalado naquela tarde inundou o chiqueiro. Eram realmente restos humanos. Os bichos devoravam mãos amputadas, rostos dilacerados com a pele pendurada, pernas decepadas e grossos pedaços de gordura ensanguentada. Mas aquilo não foi o pior que ela viu naquela noite. Entre a vara de porcos havia criaturas vivas que já não eram porcos. Alguns daqueles animais haviam se deformado em aberrações humanoides, curvadas em posições impossíveis com a coluna arqueada para cima. Seus rostos estavam desfigurados em uma mistura de focinho de porco e face humana, completamente desprovidos de qualquer consciência. O mais horrendo eram suas extremidades. As patas dianteiras haviam se transformado em braços longos, flácidos e rachados, terminando em dedos deformados. Minha mãe soltou um grito ensurdecedor que ecoou por todo o terreno. Meu pai saiu correndo de dentro de casa, ainda ajustando a calça no meio do quintal, enquanto minha irmã e eu corríamos atrás dele em direção ao chiqueiro. Quando chegamos à cerca, os animais já tinham terminado de engolir toda a comida. As criaturas haviam se recolhido sobre a lama e pareciam novamente os porcos comuns que conhecíamos desde sempre. Que alívio! Se nós tivéssemos conseguido ver o que minha mãe viu naquela noite, teríamos ficado traumatizados pelo resto da vida. Minha mãe ficou traumatizada. Naquela madrugada, não conseguiu pregar os olhos. Passou a noite inteira se revirando na cama, sufocada pela angústia e pensando no que diabos deveria fazer depois de testemunhar aquilo no chiqueiro. Na manhã seguinte, bem cedo, sem que meu pai soubesse ou tivesse dado permissão, ela mandou chamar o tratador para exigir explicações.
Assim que o rapaz chegou ao quintal, minha mãe o levou para a cozinha, fechou a porta e exigiu que explicasse de uma vez por todas que porcaria era aquela que estava dando de comer aos porcos. O sujeito empalideceu e ficou rígido, mas começou a repetir automaticamente a mesma lista de sempre, falando do sorgo, do farelo e das vitaminas que davam aos animais nos abatedouros. Minha mãe o interrompeu e foi direto ao assunto. Disse que tinha visto com os próprios olhos ele despejando carne fresca e que sabia muito bem que estava alimentando aqueles animais com corpos humanos. O rapaz engoliu em seco e não soube o que responder. Minha mãe avisou que naquela mesma manhã chamaria a polícia para que viessem buscá-lo e levassem também o carrinho de mão. O sujeito não disse uma única palavra. Permaneceu imóvel ao lado da mesa, sem qualquer argumento para se defender. Então ela gritou que iria até o fundo do terreno abrir o portão para soltar aqueles porcos ou quaisquer criaturas que eles tivessem colocado dentro daquele chiqueiro. Por nada deste mundo, não solte eles. Foi isso que disse o rapaz com a voz apavorada. Naquele exato instante, o telefone da sala tocou. O toque nos fez pular de susto. Minha mãe atendeu. Era a voz do vizinho que havia ido embora. Ele disse para ela não se exaltar, que entendia perfeitamente seu medo e seu desespero, mas que dentro de alguns dias eles fariam alguma coisa para resolver aquela situação. Parecia que aquele homem tinha ouvidos dentro da nossa casa, como se soubesse exatamente o que minha mãe acabara de descobrir. Eu os soltei de manhã, disse minha mãe ao telefone, firme e com a voz gelada. Durante os meses seguintes, as pessoas locais não falaram de outra coisa. Houve ataques brutais contra o gado nas propriedades vizinhas, destruição nas plantações de milho e investidas contra pessoas nas estradas de terra. Foram 9 ataques documentados contra moradores da região. 2 deles terminaram em mortes horríveis, com os corpos despedaçados encontrados às margens das matas. Os demais ficaram feridos. Os sobreviventes juravam que aquilo que os havia atacado era uma espécie de porco gigantesco que se deslocava aos saltos de maneira disforme entre a vegetação. Minha mãe nos obrigou a jurar, ali mesmo diante da mesa, que jamais sairia uma única palavra daquela casa. Até o último de seus dias, ela carregou consigo a culpa, não apenas por ter recebido aqueles animais no chiqueiro, mas também por ter sido ela quem abriu o portão e os deixou escapar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Vou contar isso da maneira mais organizada que consigo, porque manter as coisas em ordem foi a única coisa que me ajudou a preservar a sanidade durante as 3 semanas em que tudo aconteceu. E é também o que me ajuda agora a contar essa história sem deixar que ela saia do controle. Tenho 40 anos e minha irmã, Maria, tem 42. Somos os 2 filhos de uma família que cresceu sem uma religião formal, com aquela postura prática de quem simplesmente resolve o que aparece pela frente sem perder muito tempo pensando. Maria é ainda mais assim do que eu. Ela sempre foi a mais pragmática de nós 2, aquela que sempre soube exatamente o que queria e como conseguir. Em 42 anos, nunca tinha enfrentado uma crise que não pudesse resolver com método e trabalho. O que aconteceu com ela em janeiro de 2018 não pôde ser resolvido nem com método, nem com trabalho. Ela comprou o espelho no Mercadão em um sábado de dezembro de 2017. Maria tinha um apartamento que estava redecorando e costumava procurar peças antigas em mercados de pulgas, porque gostava desse tipo de coisa. O espelho era grande, com uma moldura de madeira escura e entalhada. O vendedor disse que ele vinha de uma casa que havia sido esvaziada depois da morte da última pessoa que morava lá. Maria colocou o espelho na entrada do apartamento. Nos primeiros dias de janeiro, não aconteceu nada que ela tenha considerado estranho. Maria morava sozinha, trabalhava de casa como consultora e tinha uma vida organizada, com rotinas que conhecia muito bem. O que ela me contou depois, quando ainda conseguia falar sobre aquilo, foi que durante aquela primeira semana havia sentido algo. Foi algo que, na época, interpretou apenas como uma sensação de incômodo e que, de alguma maneira vaga, parecia estar relacionada ao espelho.
Às vezes, quando passava diante dele, tinha a impressão de que o reflexo demorava uma fração de segundo para acompanhar seus movimentos, mas atribuía aquilo à qualidade do vidro antigo. Na quinta-feira, 11 de janeiro, ela me ligou às 11 da noite. Maria não liga de noite sem ter um motivo. Quando vi o nome dela na tela, soube antes mesmo de atender que alguma coisa estava errada. Ela disse que precisava que eu fosse até o apartamento, que não conseguia me explicar pelo telefone e que precisava que eu fosse até lá. Cheguei cerca de 40 minutos depois. O que encontrei não era a Maria que eu conhecia. Não quero dizer que ela estivesse irreconhecível. Era ela, com o mesmo rosto, o mesmo corpo e as mesmas roupas. Mas havia alguma coisa na maneira como me recebeu à porta que simplesmente não era dela. Havia uma formalidade que Maria nunca teve comigo, uma distância que não combinava em nada com a ligação desesperada que havia feito às 11 da noite. Ela me convidou a entrar como se eu fosse apenas um conhecido que aparece para fazer uma visita, e não seu irmão, a quem tinha ligado assustada pouco antes. Perguntei o que tinha acontecido. Ela ficou me olhando por alguns instantes. Então, em questão de segundos, sua expressão mudou e Maria voltou. Com a urgência de sempre, segurou meu braço, me puxou para dentro e fechou a porta. Disse que há 2 horas não conseguia se controlar. Havia períodos em que permanecia completamente presente e outros em que conseguia assistir a si mesma agindo, mas sem ser capaz de interferir. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas estava com medo. Maria não costuma dizer que está com medo. Em 40 anos, eu nunca a tinha ouvido dizer aquilo daquele jeito. Naquela noite fiquei no apartamento com ela. O que observei durante aquela primeira noite foi exatamente o que ela havia descrito. Períodos em que Maria estava completamente normal se alternavam com outros em que alguma outra coisa parecia tomar conta dela. Esses períodos anormais duravam entre 2 e 10 minutos. Nesses momentos ela se movimentava de maneira diferente, falava de outro jeito e ocupava o espaço do apartamento de uma forma que não era a dela. Ela não era agressiva nem ameaçadora comigo, mas parecia completamente estranha. No dia seguinte, tomei uma decisão que naquele momento justifiquei como uma necessidade de documentar tudo para conseguir explicar a algum médico o que estava acontecendo. Hoje entendo que aquilo também era uma forma de tentar manter algum controle em uma situação na qual eu não tinha controle nenhum. Comecei a gravar e a fazer anotações. Deixava o telefone no bolso ou apoiado sobre alguma superfície. Gravava Maria quando ela estava normal para ter um ponto de comparação e também gravava quando as mudanças aconteciam para manter um registro do que estava ocorrendo. O que os vídeos mostravam era inequívoco. Não havia efeitos de câmera nem distorções provocadas pela iluminação. Era a mesma pessoa, no mesmo espaço, mas com 2 maneiras completamente diferentes de ocupá-lo. A Maria normal olhava para mim quando falava, articulava as palavras do jeito que eu conhecia e fazia expressões faciais que eu havia passado a vida inteira vendo. A outra coisa mantinha o olhar ligeiramente voltado para o espelho, mesmo quando não estava diante dele, como se uma parte de sua atenção estivesse sempre direcionada para aquilo. Não fazia gestos desnecessários e falava menos. Quando falava, usava as palavras com uma economia que não era própria de Maria, mas de alguma coisa que parecia ter aprendido a usar as palavras dela sem desperdiçá-las. Na noite do segundo dia, mandei um vídeo para minha mãe. Era apenas um trecho de 30 segundos no qual a mudança ficava muito clara. Não expliquei nada, apenas perguntei se ela percebia alguma coisa diferente. Minha mãe me ligou imediatamente e perguntou desde quando aquilo estava acontecendo. Respondi que desde quinta-feira. Então ela perguntou se havia alguma coisa nova no apartamento e eu disse que havia o espelho. Houve um silêncio antes dela gritar que deveríamos tirá-lo de lá naquela mesma noite. E foi exatamente o que fizemos. Retiramos o espelho do apartamento naquela mesma noite. Não foi fácil, porque Maria, em um dos períodos em que não era completamente ela mesma, ofereceu uma resistência passiva difícil de controlar sem machucá-la. Não era violência, mas uma forma de se colocar no caminho, de atrapalhar e fazer com que cada ação levasse mais tempo do que deveria. Era como se aquilo que estava dentro dela soubesse o que pretendíamos fazer e quisesse nos atrasar sem demonstrar que sabia.
Levamos o espelho até o estacionamento e o colocamos no quarto do lixo, cobrindo-o com sacos plásticos. Naquela noite, Maria dormiu sem interrupções pela primeira vez em vários dias, e eu pensei que aquilo tivesse resolvido o problema. Mas não resolveu. No dia seguinte, os períodos voltaram, menos frequentes do que antes de retirarmos o espelho, mas ainda estavam presentes. Quando liguei para minha mãe e disse que não tinha funcionado, ela me explicou que o espelho era a porta, mas aquilo que havia entrado já não precisava mais da porta para permanecer. Retirar o espelho era necessário, porém não era suficiente. Minha mãe nos colocou em contato com uma senhora a quem vou chamar de Lupe. Ela chegou ao apartamento durante a segunda semana. Era uma mulher de aproximadamente 55 anos, direta e sem cerimônias desnecessárias. A primeira coisa que fez foi me perguntar quantos vídeos eu tinha. Respondi que eram vários, e ela pediu para vê-los. Assistiu a todos com muita atenção, como se estivesse tentando entender exatamente o que estava acontecendo. Quando terminou, perguntou se em algum dos vídeos a coisa que estava em Maria havia olhado diretamente para a câmera. Revisei as gravações e encontrei um. Era um vídeo de 4 minutos no qual, em determinado momento, aquela coisa virou a cabeça exatamente na direção em que eu estava segurando o telefone. Embora o aparelho estivesse parcialmente escondido atrás de um livro e não pudesse ser visto do lugar onde Maria estava sentada. Dona Lupe assistiu àquela parte 2 vezes. Depois me disse que reconhecia aquilo que estava em Maria por causa de casos anteriores, embora nunca tivesse visto exatamente daquela forma. Segundo ela, existiam coisas que viviam em objetos ligados a histórias de morte, especificamente em superfícies refletoras que permaneceram em lugares onde alguém morreu sozinho e ficou algum tempo sem que ninguém soubesse. Ela dizia que uma morte solitária e sem testemunhas deixava alguma coisa impregnada no ambiente e que os espelhos, por sua natureza de capturar e reter imagens, eram os objetos mais suscetíveis a acumular aquilo. O que havia se acumulado naquele espelho durante o período em que ele permaneceu na casa histórica não era uma pessoa específica, mas algo mais antigo e menos definido. Algo que não possuía um nome próprio, porque nunca havia tido uma forma própria, mas que encontrou em Maria uma maneira de finalmente ter uma. Perguntei por que Maria havia sido escolhida e não o vendedor do mercado ou qualquer outra pessoa que tivesse ficado perto daquele espelho antes. Ela respondeu que essas coisas escolhem e que aquilo que determina suas escolhas nem sempre pode ser explicado de uma maneira que possamos verificar. Disse também que, por alguma razão, certas pessoas são mais visíveis para esse tipo de entidade e que provavelmente Maria era uma delas. O processo para libertá-la levou cerca de 4 dias. Não vou descrever cada sessão em detalhes porque Dona Lupe me pediu discrição e também porque existem momentos que eu simplesmente não quero voltar a descrever. Mas acreditem em mim, foram dias extremamente pesados. O que posso contar é que durante a 3ª sessão, a entidade falou. Usou a voz de Maria, mas havia nela uma qualidade que definitivamente não pertencia a Maria. Nas gravações, aquilo pode ser ouvido de uma maneira que até hoje não tenho coragem de reproduzir para ninguém. Durante aquela sessão, ela disse várias coisas. Não sobre Maria, mas sobre mim e sobre minha mãe. Eram coisas verdadeiras que somente eu sabia, coisas que definitivamente nunca havia contado a Maria, períodos da minha vida que não compartilho com ninguém. Tudo foi dito com uma precisão que gelou meu sangue. Dona Lupe continuou trabalhando sem parar e no 4º dia a entidade finalmente saiu. Não houve nenhum grande dramatismo. Maria simplesmente permaneceu presente de maneira contínua durante várias horas, sem apresentar nenhum daqueles períodos de ausência. Em determinado momento, Dona Lupe disse que havia terminado, que aquilo que estava ali já não estava mais. Maria levou cerca de 1 semana para se recuperar, e no final de janeiro já era completamente ela mesma novamente. Não havia nenhum sinal daquilo que tinha acontecido. Ela voltou a comer, a dormir e retomou o trabalho, recuperando pouco a pouco sua rotina. Em fevereiro já estava novamente levando uma vida normal. Do que aconteceu durante aquelas 3 semanas, Maria não se lembra de praticamente nada. Ela recorda apenas algumas coisas soltas, imagens isoladas e sem contexto, nada contínuo e nada que lhe permita formar uma imagem completa do que aconteceu. Eu, por outro lado, lembro de tudo. Lembro de cada vídeo,
Lembro do que a entidade disse sobre mim durante a terceira sessão e lembro exatamente de como a voz de Maria soava quando aquela voz não era realmente a de Maria. Também lembro do momento naquele vídeo de 4 minutos em que a coisa virou a cabeça na direção da câmera e olhou diretamente para a lente. Maria não quer saber dos detalhes. Ela deixou isso muito claro para mim anos atrás, quando tentei conversar com ela sobre o assunto. Disse que aquilo de que não se lembrava preferia continuar sem lembrar, que estava bem e queria continuar bem, e que conhecer os detalhes não lhe daria nada que ela já não tivesse. Provavelmente ela tem razão. Eu ainda tenho os vídeos guardados em uma pasta no meu computador e não sei por que nunca consegui apagá-los. E aquilo que a entidade disse sobre mim naquela sessão ainda volta à minha cabeça às vezes, justamente quando eu não quero ouvir. Não porque tenha revelado alguma coisa que eu próprio não soubesse, mas porque existem coisas com as quais conseguimos conviver enquanto ninguém mais sabe delas. Agora, alguma outra coisa também sabe. E essa coisa já não está aqui, mas aquilo que ela disse foi dito. E isso de maneira nenhuma pode ser desfeito. Boa noite, diário. Tenho 31 anos. Isso aconteceu no começo do ano passado, quando eu ainda morava sozinho em uma casa alugada no interior de São Paulo. Nunca mandei esse relato antes porque, quando conto pessoalmente, sempre parece que estou exagerando alguma coisa. Mas não estou. Naquela noite estava chovendo desde o fim da tarde. Não era tempestade, era aquela chuva constante que deixa a rua vazia e faz qualquer barulho parecer mais perto do que realmente está. Eu tinha chegado do trabalho por volta das 10h30, tomei banho, esquentei comida e fiquei assistindo televisão na sala. Pouco depois das 11, ouvi o portão da frente bater. Achei que fosse o vento, porque ele tinha uma pequena folga na fechadura e às vezes fazia barulho quando ventava forte. Uns 5 minutos depois, ouvi de novo. Levantei e fui até a janela. A cortina ficava sempre fechada, então afastei só um pedaço com 2 dedos para olhar a rua. Tinha um homem parado do outro lado. Ele estava na calçada em frente à minha casa, embaixo da chuva, olhando diretamente para o portão. Usava uma blusa escura com touca e parecia estar com as mãos nos bolsos. O estranho é que ele não estava tentando se proteger da água. Não tinha guarda-chuva e não estava embaixo de nenhuma árvore. Só estava parado. Fechei a cortina e fiquei alguns segundos tentando imaginar uma explicação normal. Talvez estivesse esperando alguém. Talvez tivesse parado para mexer no celular. Quando olhei novamente, ele continuava na mesma posição. Voltei para o sofá, mas desliguei a televisão para conseguir ouvir melhor o lado de fora. Foi então que percebi uma coisa que até hoje me dá uma sensação ruim quando lembro. De vez em quando, o portão fazia aquele barulho metálico. Não era o vento. Alguém estava empurrando devagar e soltando. Peguei meu celular e mandei mensagem para meu vizinho, que morava na casa ao lado. Perguntei se ele estava acordado e pedi para olhar pela janela sem acender nenhuma luz. Ele respondeu quase imediatamente. Tem um cara aí mesmo. Perguntei se ele conhecia. Ele disse que não. Uns 2 minutos depois, meu vizinho mandou outra mensagem. Ele atravessou. Eu não entendi. Antes que pudesse perguntar, ouvi 3 batidas na porta da minha cozinha. Minha cozinha ficava nos fundos da casa. Não existia acesso até aquela porta sem entrar pelo meu quintal. Fiquei completamente imóvel. Meu primeiro pensamento foi que eu tinha esquecido o portão lateral aberto, mas lembrava claramente de ter colocado o cadeado quando cheguei. Vieram mais 3 batidas, dessa vez mais fortes. Então ouvi a voz de um cara. André. Meu estômago gelou. A pessoa sabia meu nome. Não respondi. Liguei para a polícia e falei baixo, praticamente sussurrando. Enquanto explicava o endereço, o homem começou a andar pelo corredor lateral. Eu conseguia ouvir os passos sobre o piso molhado. Ele parou ao lado da janela da sala. A cortina estava fechada. Então ele bateu 2 vezes no vidro e falou o meu nome novamente.
Foi a única vez na minha vida em que senti medo a ponto de minhas pernas começarem a tremer sem eu conseguir controlar. Alguns minutos depois, ouvi uma sirene se aproximando. Os passos correram para os fundos e depois desapareceram. A polícia encontrou o portão lateral aberto. O cadeado estava no chão, cortado. Procuraram no terreno vazio atrás da minha casa e deram uma volta pelas ruas próximas, mas não encontraram ninguém. O que realmente me fez mudar daquela casa aconteceu no dia seguinte. Quando fui trabalhar, encontrei uma folha de papel dobrada presa debaixo do limpador do meu carro. Não tinha ameaça, desenho nem nada escrito à mão. Era uma impressão de uma foto minha. A foto tinha sido tirada através da janela da sala. Eu aparecia dormindo no sofá. Pela roupa que estava usando, percebi que aquela fotografia não era da noite anterior. Era de pelo menos 2 semanas antes. Eu me mudei poucos dias depois. Até hoje não sei quem era aquele homem, como sabia meu nome ou durante quanto tempo ficou observando minha casa antes daquela noite. E talvez seja exatamente isso que mais me incomoda. Não saber quando aquilo realmente começou.